Você já deixou de comer ovo achando que ele estava estragando seu coração? Pois é, talvez o problema não esteja onde te mandaram olhar por décadas. Antes da gente começar, me responde uma coisa aqui nos comentários. Você ainda come ovo sem medo ou já evitou por achar que ele fazia mal para o coração? Essa pergunta parece simples, mas a verdade é que milhões de pessoas passaram anos com medo do alimento errado. E o mais curioso é que, enquanto muita gente tirava o ovo do prato, quase ninguém estava olhando para os fatores que realmente podem estar colocando o coração em risco. Então presta atenção, porque no vídeo de hoje você vai entender por que essa história do ovo com o coração foi simplificada demais, o que realmente pesa para a saúde cardiovascular e onde está o erro que quase ninguém te explica direito. E já se inscreve no canal agora, porque se você perder esse tipo de conteúdo, pode continuar acreditando em mitos que parecem verdade, mas não mostram o quadro completo. E o mais curioso é que muita gente ainda tem medo do alimento errado, enquanto continua alimentando os verdadeiros fatores que fazem o coração sofrer em silêncio. Agora presta atenção nisso, porque esse assunto foi simplificado demais por muito tempo. Durante décadas, repetiram para a gente uma ideia muito direta, muito fácil de memorizar e por isso mesmo muito poderosa. Ovo tem colesterol. Colesterol entope a artéria, então ovo faz mal para o coração. Parece lógico quando falado assim. E justamente por parecer lógico, quase ninguém para questionar. Só que o corpo humano não funciona de forma tão rasa assim. E é aqui que o jogo muda. O que entra no seu prato não vai automaticamente parar do mesmo jeito dentro da sua artéria. O corpo transforma, regula, adapta, converte, usa, armazena, elimina, e quando a gente ignora isso, a gente começa a tratar nutrição como se fosse matemática de uma linha só, quando na verdade ela funciona como um sistema inteiro. Guarda isso, porque já já eu vou te mostrar por que esse detalhe muda tudo. Primeiro, vale entender de onde veio essa fama tão pesada em cima do ovo. Boa parte dessa visão ganhou força com estudos antigos e com uma interpretação muito agressiva da relação entre gordura saturada, colesterol e doença cardiovascular. Só que, com o tempo, surgiram críticas, novas análises, novos acompanhamentos populacionais e uma percepção bem mais cuidadosa. A relação não é tão simples e o contexto importa muito mais do que o alimento isolado. Ou seja, não dá para pegar um único item, transformar em vilão universal e fingir que o resto da dieta, do metabolismo e do estilo de vida não existe. E se você não se inscrever no canal agora, depois vai perder justamente a parte em que eu mostro por que duas pessoas podem comer a mesma coisa e ter efeitos completamente diferentes no corpo. Porque esse é o tipo de detalhe que muda a forma de enxergar saúde de verdade. Agora pensa comigo, o ovo tem colesterol? Tem. Tem gordura saturada? Tem também. Mas a pergunta certa não é só essa. A pergunta certa é: isso, por si só, significa mais risco real para o coração? E a resposta honesta é: não necessariamente. Em muitas pessoas, o consumo moderado de ovos não aumenta de forma relevante o risco cardiovascular. Em outras, a resposta pode variar, e essa diferença é justamente o que quase nunca te explicam. Porque o corpo não responde apenas ao alimento, ele responde ao terreno metabólico em que esse alimento entra. E o que é esse terreno? É o estado em que seu organismo está. É aí que entram fatores como resistência à insulina, inflamação crônica, excesso de gordura abdominal, triglicerídeos altos, glicemia alterada, sedentarismo, sono ruim, ultraprocessados em excesso e um padrão de vida inteiro que vai empurrando o metabolismo para o caos. O detalhe é que muita gente continua olhando só para o colesterol total como se ele fosse o grande juiz da história. Só que o corpo é mais complexo. O colesterol não é uma toxina que apareceu no organismo por acidente. Ele participa de funções importantes, faz parte de membranas celulares, participa da síntese de hormônios e está envolvido em processos essenciais. Então, o ponto aqui não é sair dizendo que colesterol não importa. Importa, claro, mas o erro é tratá-lo como a explicação única para um problema que é multifatorial. E aqui entra uma distinção importante que aumenta muito a retenção desse assunto na sua cabeça. Não é a mesma coisa falar de colesterol no alimento, colesterol circulando no sangue e dano real acontecendo dentro do vaso.
Essas três coisas não são sinônimos. E quando alguém mistura tudo isso como se fosse uma linha reta, a pessoa simplifica demais uma realidade que é bem mais complexa. Agora vem uma parte que quase ninguém te fala com clareza. O coração não sofre só porque existe colesterol no sangue. O processo de doença cardiovascular envolve inflamação, estresse oxidativo, alterações metabólicas e, em muitos casos, um cenário clássico de síndrome metabólica. Traduzindo, a pessoa está com barriga aumentando, pressão subindo, glicemia saindo do controle, triglicerídeos altos, HDL baixo e uma rotina inteira sabotando o funcionamento normal do corpo. E aí sim o risco cardiovascular cresce de forma muito mais consistente. Percebe como isso é diferente de simplesmente apontar o dedo para o ovo do café da manhã? Porque fica mais fácil demonizar um alimento do que encarar o padrão inteiro de vida. Fica mais fácil tirar a gema do prato do que cortar o excesso de açúcar, melhorar o sono, reduzir o ultraprocessado, sair do sedentarismo e enfrentar a verdade metabólica. Só que é justamente esse padrão que costuma cobrar a conta. Já já eu te explico por que o mesmo alimento pode ser neutro para uma pessoa e ruim para outra, dependendo do contexto em que ele entra. Isso aqui é uma das partes mais importantes do vídeo. Vamos imaginar duas pessoas. A primeira come ovos dentro de uma rotina com comida de verdade, proteína suficiente, vegetais, menos ultraprocessados e um estilo de vida mais organizado. A segunda come ovos junto com excesso de calorias, farinha refinada, açúcar, fritura repetida, embutidos, refrigerante, pouco sono e quase nenhuma atividade física. As duas comeram ovos. Mas será que o efeito final no corpo vem só do ovo? É claro que não. E esse é o problema de muita análise superficial. O alimento aparece na foto, mas não é necessariamente ele quem está comandando a cena. Em vários casos, o ovo acaba virando o culpado visível de um padrão alimentar inteiro que já estava ruim. E quando você entende isso, começa a olhar a nutrição de um jeito muito mais inteligente. Outro ponto importante: existem pessoas que respondem de forma diferente ao colesterol da dieta. Tem gente que tem maior sensibilidade, tem gente com histórico familiar importante, tem gente com alterações genéticas, tem gente com diabetes, tem gente já com doença cardiovascular estabelecida. Então a conversa séria nunca deveria ser ovo é sempre bom ou ovo é sempre ruim. Isso é simplificação barata. A conversa séria é: qual é o seu contexto metabólico? Qual é seu histórico? Como está seu exame? Como está sua rotina? Como está sua alimentação como um todo? Porque saúde real não se resolve com frase pronta. E se você gosta desse tipo de conteúdo que desmonta mitos sem cair em exagero, deixa o like agora, porque quando você entende o mecanismo, você para de viver de medo e começa a tomar decisão com mais lucidez. Agora vamos numa camada ainda mais estratégica desse assunto. Muita gente acha que se um exame mostra colesterol subindo, isso automaticamente significa que a pessoa piorou, mas nem sempre a leitura é tão direta. Um exame isolado fora de contexto pode enganar muito. Você precisa olhar quadro geral, frações lipídicas, triglicerídeos, HDL, glicemia, insulina, circunferência abdominal, pressão arterial, histórico clínico e evolução ao longo do tempo. O problema é que muita gente recebe um número e transforma aquilo numa sentença. E a partir daí, passa a ter medo de alimentos nutritivos sem olhar para o resto do cenário. Não estou dizendo para ignorar exames. Eu estou dizendo exatamente o contrário. Olhe para eles com mais inteligência. Porque número sem contexto vira pânico. E pânico não é estratégia de saúde. Agora, presta atenção nessa virada. O ovo, além de proteína, também entrega nutrientes importantes e costuma ser um alimento de alta saciedade. Em muita rotina, ele ajuda a reduzir fome, melhora a aderência alimentar e substitui opções muito piores. Esse ponto é decisivo. Às vezes, a pergunta não é o ovo é perfeito. A pergunta real é comparado com o quê? Comparado com um café da manhã baseado em biscoito, cereal açucarado, pão ultraprocessado e bebida adoçada, o ovo muitas vezes entra como opção melhor, e isso é vida real.
Nutrição de verdade quase nunca é escolher entre perfeito e horrível. Quase sempre é trocar uma opção pior por uma melhor e sustentar isso no longo prazo. Agora, tem um alerta importante aqui. Se a pessoa tem alergia, sensibilidade individual, algum desconforto claro ou um acompanhamento médico específico por conta de uma condição clínica já instalada, aí a análise muda, porque o corpo é individual, e esse é o tipo de maturidade que separa conteúdo sério de conteúdo dogmático. O que serve para a maioria não serve automaticamente para todo mundo. Só que isso também não justifica espalhar medo generalizado. Uma exceção individual não transforma um alimento inteiro em ameaça universal. E aqui mora uma armadilha psicológica muito forte. As pessoas preferem um vilão simples, porque isso dá sensação de controle. É mais confortável acreditar que o problema do coração cabe dentro de um alimento específico do que aceitar que o risco nasce de anos de metabolismo bagunçado, rotina ruim e escolhas repetidas. Só que a verdade costuma ser menos dramática e mais estrutural. E é por isso que esse assunto gera tanta confusão, porque a resposta certa não cabe bem em manchete curta. A resposta certa exige contexto, exige mecanismo, exige pensar. Exige sair do pode ou não pode e entrar no depende de quê. E essa pergunta é muito mais poderosa. Então vamos organizar isso da forma mais clara possível. O que mais pesa para o coração no mundo real? Em geral, excesso de ultraprocessados, padrão alimentar ruim, acúmulo de gordura abdominal, resistência à insulina, glicose fora do lugar, triglicerídeos altos, pressão alta, sedentarismo, tabagismo, sono ruim, estresse crônico e baixa qualidade metabólica no conjunto. E onde o ovo entra nisso? Na maioria das vezes, como coadjuvante, não como protagonista do desastre. Isso não quer dizer que você deva ignorar acompanhamento, sair chutando regra ou achar que qualquer quantidade de qualquer forma serve para qualquer pessoa. Não é isso. O ponto é outro. Parar de tratar um alimento nutritivo como se fosse automaticamente o centro da doença cardiovascular. O centro, quase sempre, está no terreno metabólico que foi se deteriorando por muito tempo. E aqui vai uma provocação importante. Quantas pessoas evitam o ovo, mas continuam comendo açúcar em excesso, bebendo calorias líquidas, dormindo mal, vivendo estressadas e sedentárias? Percebe como isso cria uma falsa sensação de cuidado? A pessoa corta um item visível e acha que resolveu, mas mantém intacta a estrutura que realmente empurra o risco para cima. Isso não é prevenção, isso é distração. E prevenção de verdade exige foco no que mais move o ponteiro. Agora, antes de fechar, deixa eu deixar algo muito claro para não virar interpretação errada. Este vídeo não é um convite para ignorar exame, abandonar orientação profissional ou achar que todo mundo deve comer vários ovos por dia. Não é isso. O ponto aqui é entender que o debate sério não pode ser guiado por medo simplista. Para algumas pessoas, ovos cabem muito bem. Para outras, pode ser preciso ajustar quantidade, frequência ou contexto. Mas o mais honesto hoje é dizer que, para a maioria, o ovo não parece ser o grande vilão isolado que venderam por tanto tempo. O olhar mais inteligente é sempre para o todo, e é exatamente esse raciocínio que protege você de cair em modinha, terrorismo nutricional e conselho raso de internet. Então, resumindo de forma bem rápida, ovo não deve ser tratado automaticamente como sentença contra o coração. Colesterol sozinho não conta a história inteira. E o risco cardiovascular costuma ter muito mais relação com saúde metabólica global do que com um alimento isolado. O verdadeiro erro é focar no vilão mais fácil e ignorar os mecanismos que realmente empurram a doença. Agora eu quero saber de você nos comentários. Você ainda tem medo de comer ovo por causa do colesterol ou já desconfiava que estavam simplificando demais essa história?